Afinal, o que é isso que está acontecendo, que está rolando no Brasil e que todo mundo está dizendo que é histórico, e é mesmo, né? Primeiro, para um presidente ser impedido de exercer seu cargo, ele tem que exercer algum tipo de crime, de responsabilidade. Aí a Constituição está lá no artigo 85 e diz mais ou menos assim. São crimes de responsabilidade, na verdade, né? Os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. E aí está aqui a acusação que quem é a favor do impeachment está dizendo, né? Que a presidente Dilma teria feito um crime contra a probidade na administração, um crime, portanto, de irresponsabilidade fiscal. Pedaladas fiscais, né? O que é isso? Isso é outra coisa que a gente tem que entender. É o seguinte, por exemplo, existem vários bancos. Por exemplo, o cara tem o Bolsa Família, ele vai sacar na Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica. Tem ali, né, o lance de um banco envolvido. E aí o governo federal, a presidência da República, repassa essa grana para esses bancos. O governo tem uma data para dar o dinheiro para o banco então repassar essa grana para quem é beneficiário de algum programa social, seja ele qual for. Se o governo não pagar essa grana, o banco tem que pagar do mesmo jeito, para não cortar o programa, né, para ele garantir que o programa aconteça. E é desse crime que a galera tá culpando aí, tá acusando a Dilma, né? De que ela pedalou fiscalmente no sentido de que ela não deu por várias vezes seguidas, né, ao longo desses últimos anos, não repassou a verba para esses bancos no prazo adequado. Pode parecer meio complexo, porque a parada é meio financeira e tal, mas pensa assim, o que a Dilma fez, e ela fez mesmo, né, isso não tem como contestar, foi atrasar pagamento para bancos que são responsáveis pelo pagamento de programas sociais. Aí, de um lado, tem uma galera que diz que isso é crime, porque ao ela fazer isso, ela está descumprindo uma ordem que ela tem que manter a responsabilidade fiscal, manter a data dos pagamentos em dia, e tem uma galera dizendo que isso não é crime porque é só um atraso, ela foi lá e pagou. Afinal, esse processo de impeachment que o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, está presidindo, é golpe ou não é golpe? Para quem acha que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade fiscal ao atrasar essas verbas, o impeachment é um processo legal, em favor da Constituição, inclusive. Agora, para a galera que diz que não tem crime nenhum envolvido nessa parada, de que ela não foi citada em nenhuma outra investigação que está rolando no Brasil, se ela não está acusada de nenhum crime, que esse atraso aí no pagamento dos bancos, na verdade, não é crime de responsabilidade fiscal, então que, na verdade, isso é um golpe. A galera que diz que isso não é crime, defendem a ideia de que vários outros presidentes antes dela fizeram a mesma coisa, de que as pedaladas fiscais também é realizada por uma série de outros governantes atuais no Brasil. Se a gente for pensar no governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele assinou mais de 30 decretos nos últimos anos em relação à pedalada fiscal. E não tem ninguém atrás do cara. Quando, em algumas oportunidades, a própria presidente Dilma estava fora do Brasil, o próprio Michel Temer, que é responsável pela presidência da República, assinou 3 ou 4 pedaladas dessas. Ou seja, se todo esse processo das pedaladas é realmente genuíno e honesto, Michel Temer tem que cair também. Porque de repente tem uma galera que tá tão contra as pedaladas fiscais de um lado só. Quer dizer, escolheram a Dilma para se indignar em relação a um suposto crime que também existe em outros governantes. É nesse sentido que a galera declara aí que é um golpe. O PMDB sempre apoiou o governo, né? O PMDB sempre esteve ao lado do governo. E aí, quando as investigações da Operação Lava Jato, por um lado, as investigações do STF por desvio de verbas na Petrobras, propina, como eu falei, começaram a atingir várias pessoas muito importantes no governo e fora do governo, eles se descolaram do governo. Eles quem? O PMDB. A grande questão é que esses caras não mudam de opinião porque amadureceram politicamente. Não, porque eles se aproveitam de uma conjuntura política. E por que eu estou dizendo isso? Porque as investigações sempre continuaram, elas não foram engavetadas, né, pela presidência da República. As investigações foram ficando cada vez mais graves e mais sérias. Essa galera está tentando aí elaborar um impedimento da presidente e, de repente, inclusive, cancelar as investigações da Lava Jato, né? Eles dizem que o PMDB, com Temer vice-presidente da Dilma, e o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados, estão fazendo um grande acordão, né? O acordão no sentido de eliminar a presidente da República, que é a Dilma, e aí o Michel Temer assumir o governo, e aí esse novo governo seria um novo governo de coalizão, que na verdade é cancelar as investigações relacionadas à Lava Jato, as investigações da STF e tal, porque eles ganham poder para isso. Bom, primeiro o Michel Temer, né? É o vice da Dilma desde o primeiro mandato dela, né? Muitas vezes, inclusive, se declarou contra o impeachment, falou que ele era contra a Constituição, que ele não fazia nenhum sentido. Ele apagou isso no Twitter dele, por exemplo, mas se você procurar na internet, você acha. Eu não vou falar muito do Temer, porque tem um vídeo rolando na internet que é importantíssimo que você procure. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo,
mas é importante você procurar um vídeo que o Gregório do Vivier, ele gravou esse vídeo num dos shows que ele faz de stand-up, falando só sobre o Temer. E ele conta ali uma trajetória do Temer, né? De como ele vai mudando aí de opinião várias vezes, de como ele, enfim. Agora, e o Eduardo Cunha, né? Talvez mais pra frente eu faça um vídeo só sobre esse cara, mas é aquele famoso lobo em pele de cordeiro, né? O cara, tipo, tá ali, né, o arauto da moral, dizendo que tá atacando e acabando com a corrupção, quando na verdade ele é o grande alvo de várias, se não todas as investigações contra a corrupção existentes no Brasil hoje. O cara está presente na planilha da Odebrecht, né, aquela grande construtora que foi acusada pela Lava Jato, e aí eles vazaram uma planilha com todo mundo que recebia propina. O cara tem mais de 10 citações de delação premiada na Operação Lava Jato. Foi um dos principais investigados na Operação Suíça, ou seja, o cara tem comprovadamente dinheiro na Suíça, uma suspeita de mais de 5 milhões na Suíça. Se você recebe dinheiro ilegal e deposita na Suíça diretamente e não paga o imposto de renda, isso é lavagem de dinheiro. Está ali em investigação também nesse Panama Papers, esse cara, o Eduardo Cunha. O cara tem uma série de ações no STF por esquemas de corrupção e de receber propina da Petrobras. O cara é suspeito de receber de 2011 até 2014, se eu receber diretamente ou ser o responsável para distribuir para uma galera mais de 50 milhões de reais, também em propinas em relação à Petrobras. O cara foi, para você ter uma ideia, né, de 91 até 93, o presidente da Telerge. Até aí tudo bem, daí o cara ser presidente de uma companhia de telefone. Só que ele era um presidente indicado por um cara chamado PC Farias, que é um dos maiores casos de corrupção da história do Brasil. PC Farias nada menos era do que o tesoureiro principal do Fernando Collor de Mello. E esse você conhece, né? Mesmo quem não estava lá, mesmo quem não viveu essa história, sabe muito bem quem foi o Collor e o quanto ele prejudicou o Brasil. Em março de 2015, o cara apareceu no Roda Viva, que é um programa importantíssimo aí da cultura, dizendo o seguinte, ele diz com todas as letras que impeachment é golpe. Ele mesmo diz isso. Ele diz com todas as letras que o impeachment não é constitucional, que o impeachment não faz nenhum sentido, que ele jamais, como presidente da Câmara, aprovaria processo de impeachment, que já circulava no Congresso naquela época mais de 30 processos que ele tinha arquivado todos porque não fazia nenhum sentido, porque o impeachment tem que ter um crime, né, de responsabilidade, e que a presidente Dilma não tinha um crime como esse. Esse é Eduardo Cunha, um réu em vários processos do STF, né, do Superior Tribunal Federal, é o cara que está julgando aí, dizendo que ele é contra a corrupção em nome de Deus. Então, nesse sentido, é que todo esse processo do impeachment é bastante complicado, né, porque são réus de um processo, de vários processos, julgando alguém que não teve o nome ligado a nenhum esquema de corrupção, pelo menos não diretamente. Ou seja, não se iludam num aspecto da coisa. Se a sua opinião é em favor do impeachment, beleza. Tudo bem, cada um tem direito à sua opinião. Agora, não podemos nos enganar de pensar que o impeachment é um processo contra a corrupção, porque não faz sentido nenhum. Nesse sentido, é importante também a gente pensar no que foi a votação de hoje. Apareceram ali vários deputados defendendo o impeachment, simplesmente esquecendo qual era o motivo principal. Ela é acusada do quê, afinal? Não é das pedaladas fiscais? Não é esse o lance do que a Dilma está sendo acusada? Ninguém mencionou isso. Os deputados todos mencionavam o nome de Deus, a própria família, eles mesmos, amigos íntimos, filhos, a mãe, a avó, o tio, a tia. Por que isso é um problema? A questão é, quando você mistura num governo, num processo político, aquilo que é público, que é efetivamente o que importa naquela votação, e o que é privado, ou seja, aquilo que diz respeito somente a você mesmo. Então, quando você cita a sua religião, com a sua família, com a sua trajetória pessoal, com um processo que é público, você está errado. O sim venceu. O que isso significa na prática? Muito cuidado, né? Porque tem uma galera aí que eu ouvi nas redes sociais, ou então que falou comigo por aí e tal, que diz, o sim vai ganhar, então a presidente já está impedida, eu vou acordar amanhã num novo país em que a presidente Dilma não é mais a presidente. Não. O legislativo no Brasil, ele funciona em várias etapas, né? Tem lá, o que foi hoje? A primeira instância. 510 deputados estavam ali reunidos hoje para votar sim ou não pelo impedimento da presidente. Agora, o processo caminha para a Câmara dos Senadores, que é a segunda instância da Assembleia Legislativa do governo federal. São 81 senadores. Então, como é que isso funciona? A Câmara dos Senadores, após ler o processo,
vai ter que decidir por maioria simples se segue o processo ou não. Então digamos que a Câmara dos Senadores decida que não vai seguir com o processo. Acabou. Não tem impedimento. Entendeu? Tudo aquilo que aconteceu sexta, sábado, domingo, morreu, acabou, não tem mais impedimento e é isso. Agora, por outro lado, se a maioria simples dos senadores, ou seja, são 81, se 41 senadores decidirem que sim, o processo do impeachment é válido e vai continuar, ok. Ele vai para uma segunda instância dentro da própria Câmara do Senado. Como é que isso funciona? 180 dias. Eles têm 180 dias para preparar defesa, acusação e tal. Aí a Dilma é afastada do cargo, ela continua presidente, mas ela não pode mais governar o Brasil. Durante esses 180 dias, o Senado vai deliberar. Nesses 180 dias, quem governa? O Temer. O Michel Temer, que é o vice dela. Interinamente é o nome que se dá politicamente, né, na legislação, ou seja, ele não é o governante definitivo ainda, porque o Senado está precisando decidir a parada ainda, né? Durante esses 180 dias, aí o Senado decide. Aí não pode ser mais maioria simples, né? Tem que ser 2/3 do Senado. Igual hoje foi 2/3 da Câmara dos Deputados, tem que ser 2/3 da Câmara do Senado. Ou seja, de 81 senadores, os 54 precisam votar pelo sim, ou seja, pelo impeachment. Se eles decidem pelo sim, aí sim o processo de impeachment se finaliza, a presidente Dilma é finalmente tirada do cargo e aí o presidente Temer se torna o presidente do Brasil, não mais interinamente, aí ele realmente, o presidente de fato, e governa aí até o final do governo dele, né? Até o final do mandato, que é lá 2018, né? Pensem um pouquinho numa coisa, né? Na composição da sociedade brasileira, desses 513 deputados que votaram hoje, a maioria era de que ordem? Homens, mais velhos, brancos, que estavam ali falando em nome do Brasil. Tem alguma coisa errada aí. É só uma dica para a gente pensar melhor nas próximas eleições em quem a gente elege, né? Que a gente tem que ser melhor representado. De novo, independentemente da sua posição, em favor do impeachment, contra o impeachment, o mais importante sempre é a gente defender a democracia, né? E defender a voz de quem não tem voz, geralmente, né? Isso é muito importante, não podemos nos esquecer disso jamais. Democracia é o nosso bem mais relevante. Bom, se você está me vendo agora no Facebook, pode curtir aqui a postagem, mas vai lá no canal do YouTube, se inscreve, curte, compartilha isso, né? A gente está num cenário político que é essencial. Tem dos dois lados, né? Quem é contra o impeachment, quem é a favor do impeachment, estão declarando algo que é realmente verdade. Estamos aqui fazendo história. Valeu!